Olá, Abduzidos, tudo bem com vocês? Eu sou a Gisele e esse aqui é a Audição Literária. Hoje é dia de lista aqui no Abducast, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Vamos de livros de fantasia únicos escritos por mulheres. Olá vocês, inimigos de séries. Apesar de não compreender, eu vejo vocês, tá bom? Quem me conhece sabe que eu amo uma boa série com 14 livros, por exemplo. Mas eu entendo que às vezes você só está afim de pegar um livro, começar e terminar uma jornada assim bem rápido. Pois bem, eu já tava com essa lista já há um tempo na cabeça. E agora com o Dia da Mulher assim chegando, eu falei, caramba, eu só vou fazer uma lista. Então com livros únicos escritos por mulheres, acho que vai ser bem legal. E a maioria desses livros são muito especiais, são favoritos. Alguns livros vocês me veem falando bastante sobre eles, outros eu já falei bastante. Então é uma lista bem especial que eu trouxe para vocês. Vamos nessa? Para começar, então, O Circo da Noite, da Erin Morgenstern. Quando eu li esse livro, eu li ele por e-book, e era muito, assim, raro a gente ver uma edição física, né? Teve uma publicação pela editora Intrínseca, que não deu muito certo, eles não republicaram ela depois que esgotou, e agora, recentemente, a editora Morro Branco, então, trouxe uma edição muito linda, em capa dura, com aquele capricho que só eles têm, e é o que essa história merece, gente. É uma história, assim, muito especial. É, assim, um dos livros mais doidos e gostosos que eu já li na vida. Ele instiga bastante a nossa criatividade. Eu amo livros assim, onde nem tudo parece fazer sentido e não precisa fazer. Nessa história a gente fica sabendo de uma competição. 2 mágicos são treinados desde a infância para um duelo no qual nem eles entendem quando, de que forma vai acontecer, né? Para vocês entenderem quão louco esse duelo é, eles nem ao menos sabem a identidade um do outro, né? Então cada descoberta, cada passinho pode colocar o outro ali na frente da disputa. Em alguns momentos eu pensava, será que essa é uma disputa subjetiva, né? Em que situação que essa disputa ela vai ser feita? Mas conforme as páginas vão passando e a gente vai compreendendo um pouco das coisas, assim, fica muito mais interessante do que uma disputa normal, digamos assim. E o palco para esse duelo, então, um circo mágico. E, gente, sério, a forma com que a autora descreve e dá vida para esse circo, eu só queria ler coisas sobre circo na época, graças a esse livro. Ele é apaixonante, o circo se torna praticamente um personagem à parte aqui nessa história, e o legal é que a gente conhece outros personagens que são cruciais, então, para a trama, que também fazem parte dele, né? Essa autora, como eu falei para vocês, a Erin Morgenstern, ela também é autora de Mar Sem Estrelas, e na minha opinião, é uma das melhores que escreve realismo mágico. Ela sabe encantar e arrancar sentimentos com as palavras, e eu acho que é assim que eu posso definir esse livro, sabe? Ele é encantador e mágico, e com ele você precisa entender que nem tudo precisa fazer 100% de sentido, você só precisa sentir. A próxima recomendação, então, é As Crônicas das Sombras, da Frances Hardinge, que foi publicado pela editora Dark Side. E esse é um livro, infelizmente, que não teve a hype à sua altura. Eu não vi tanta gente falando sobre ele quanto eu gostaria, o que é uma pena, mas vamos lá. Se você deixou esse lançamento passar despercebido, agora é a hora certa de olhar para ele. Aqui a gente acompanha a jovem Makepeace a partir dos seus 10 anos, né? Que tem um dom e ainda não sabe lidar com ele. Ela vê, sente almas penadas que tentam a todo custo se apossar de parte da mente dela. Deixa eu tentar dar um exemplo bem doido, mas ao mesmo tempo bem prático aqui para vocês. Vamos supor que o indivíduo normal possui um espaço, um HD interno de uma alma
em seu corpo. A Makepeace tem, por algum motivo, um HD maior que cabem aí diversas almas. E essas almas invasoras ficam tentando então se apossar dela de alguma forma, ainda mais por ela ser pequena e não tem experiência para lidar com isso, né? A mãe tenta ajudar, mas não sei se é da maneira correta, eu acho que não. Acho que ela acaba sendo muito cruel, isso afasta uma da outra. Então, desde cedo a Makepeace se vê tendo que se virar muito sozinha, né? Tentando aprender a lidar com esse dom, entre aspas, enquanto lida com pessoas ruins, tanto vivas quanto mortas. Esse é um livro com muitos elementos interessantes. A gente tem aqui um pouco de ficção histórica da Guerra Civil Inglesa, se eu não me engano, do século XVII. Tem aí esse elemento sobrenatural, com fantasmas também, necromancia. É um livro jovem adulto, um pouco pesadinho, às vezes. Me perguntam muito se ele tem romance. E não, esse não é um livro com romance. É super fechadinho, super redondinho. O final, assim, é super emocionante, sabe? Eu gostei muito dessa leitura. E acho que com esses elementos dá pra você saber se você vai curtir ou não esse livro. Mas vai por mim, ele é muito especial. A próxima recomendação é Piranesi, da Susanna Clarke, que recentemente ganhou meu coração. Recentemente não, acho que já faz mais ou menos um ano que eu li ele, mas desde então eu não paro de falar sobre esse livro aqui. Eu amo a vibe dessa história, eu amei desvendar, né, todos os mistérios dessa história página a página, foi assim, uma atmosfera incrível. E aqui, para vocês terem uma ideia, né, a gente tem uma casa com C maiúsculo, porque ela é um mundo, né? Uma casa imensa com diversos salões, estátuas descomunais e também um mar tempestuoso. E a gente começa então a conhecer ela através dos olhos de Piranesi, entre aspas, porque esse não é o nome dele, mas como ele é chamado, né? Ele que é uma pessoa extremamente organizada e metódica, que registra todos os seus conhecimentos em seus diários. Mas, ao que parece, só existe uma pessoa nesse mundo. E um outro que não é tão presente, que aparece de vez em quando, mas a gente só tem o Piranesi presente, né? Como que isso é possível, sabe? Quem veio antes do Piranesi, né? Fica essas dúvidas conforme a gente vai lendo, como que existe um mundo dessa forma, que faz tanta referência ao mundo comum, como a gente vê nas estátuas. Mas qual é a desse universo, né? A graça é justamente você ir descobrindo todos esses mistérios pouco a pouco, aí juntar todas as pecinhas desse quebra-cabeça. A casa é um personagem assim tão forte quanto o nosso narrador, a construção dela é impecável e é muito legal ver como que ela acolhe ele e como em troca ele reverencia ela como se ela fosse sua divindade. E você vê também que se não fosse essa rotina de escrita, de exploração, né, a relação que ele tem com a casa é o que o impede de surtar e dele ficar realmente sozinho. Então, esse é um livro pequenininho, não é muito longo, mas perfeito, sabe? O final, tudo assim funciona na dose certa aqui. Que mundo, que atmosfera, gente. Eu amei esse livro. O próximo livro é um livro nacional, O Alto da Moga Josefa, da autora Paola Siviero. Toda oportunidade que eu tenho para falar sobre esse livro, eu falo, porque esse é um favorito que eu amo, me divertiu, me fez feliz, devorei ele muito rápido na época, sabe? Aliás, essa é a minha única ressalva com relação a esse livro. Ele é muito curto e muito rapidinho de ler. Eu li assim e ficava preocupada com a quantidade de páginas restante, porque eu queria que ele fosse infinito. Aqui nós temos uma dupla inusitada, Toninho, que é um caçador de monstros, e de repente ele se vê precisando da ajuda de uma maga, a filha do próprio Demo, né? Ou seja, naturalmente ela estaria na lista de criaturas ali, ou para ele capturar, né? Ou para ele se ver muito longe, né? E o que seria apenas uma ajudinha foi se tornando mais comum, e os dois passaram a viajar juntos pelo sertão brasileiro e ajudarem um ao outro, né? Enfrentando os mais diversos monstros, demônios, vampiros e chupacabras. Tudo que vocês imaginar, a gente vai cair no caminho desses dois
e é muito divertido de acompanhar eles. É uma dupla improvável e ao mesmo tempo apaixonante. Cada capítulo é como se fosse um conto, uma aventura vivida pelos dois e foi relançado recentemente pela editora Gutenberg numa edição super bonitinha. Eu quero muito reler nessa edição e dessa vez assim ler mais devagar e apreciar melhor essa história porque ela merece. A próxima recomendação, então, é Ela Seria o Rei, de Ayetu Moore. Não tenho certeza se é assim que se pronuncia o nome dela, se essa é a pronúncia correta, mas esse é um dos livros que eu venho falando recentemente muito deles para vocês. E eu espero muito que vocês deem uma chance e leiam esse livro. Foi o livro que mais me surpreendeu no ano passado. O livro que até metade dele eu não fazia sentido assim do que estava acontecendo, aonde a autora queria me levar. Mas tudo que você precisa fazer é fechar os olhos e se deixar ser levado por ela, porque a escrita não é completamente linear, o que faz muito sentido, faz parte da proposta e faz muito sentido também, porque a gente tem um narrador que faz parte da história e quando a gente entende quem é esse narrador, esse tipo de narrativa então faz muito sentido. A gente começa a acompanhar diversos personagens espalhados, né, de lugares diferentes. Bessa, de uma aldeia de Lai. A gente tem, então, Johnny Day, um escravizado de uma plantação da Virgínia. E também na Jamaica, a gente tem Norman Aragon, que é o filho de um colonizador britânico. Esses três personagens têm uma coisa em comum. Eles são amaldiçoados. As suas histórias vão culminar, então, na formação da Libéria, porque essa é uma ficção histórica. A Libéria, um país, então, que resistiu a colonização dos europeus, mas não a influência, então, malévola estadunidense. É um livro pesado, não é fácil ler esse livro, foi muito difícil, porque ele tem temas difíceis. A nossa história é uma história muito sangrenta, então uma ficção histórica que retrata diretamente a um período complicado não seria diferente. Então ele mexe com feridas que ainda não foram cicatrizadas, mas é necessário a gente revisitar, mas por isso ele se faz ainda mais necessário. O que a autora faz aqui, desde a apresentação do narrador, como eu falei pra vocês, né, até a construção dos personagens, do aprofundamento de cada história, de como elas fizeram sentido de forma entrelaçada, sabe? Eu fiquei, assim, chocada, de verdade, muito surpresa com esse livro. Ele é intenso, com inúmeras camadas pra discutir, mas sem dúvida o ponto alto é a forma como ela escolheu então conduzir essa história. Deem uma chance para esse livro, gente. Eu garanto para vocês que vai ser recompensador. E assim, não desistam na primeira metade, tá bom? Demora assim para as coisas fazerem sentido, mas depois que faz, assim, é incrível. Que jornada, gente. Só leiam. Eu preparei uma menção honrosa, tá? Porque assim, O Feitiço dos Espinhos é uma menção honrosa porque vai ganhar uma continuação. Então eu não sei se ele cabe aqui ainda, mas como ele foi feito para ser um standalone, né? E tem um final fechadinho, ele é um livro assim todo redondinho, eu vou trazer. Esse é um livro que me fez muito feliz. Ele tem uma atmosfera gostosa, um conflito interessante, personagens intrigantes. Está dentro ali daquela categoria livros sobre livros, eu amo essa categoria. E aqui os livros dessa história têm personalidade, sentimentos. Se provocados, podem se transformar em monstros e dependendo das mãos que caírem, podem ser tão perigosos quanto quando se transformam em monstros. E aqui a gente conhece a Elizabeth, uma órfã que cresceu em meio a esses livros, né, na biblioteca. O seu sonho é justamente se tornar uma guardiã deles, mas para protegê-los de quem, né? De feiticeiros. Para as pessoas que vivem na biblioteca, todos os feiticeiros, eu disse todos os feiticeiros são maus. Será que existe algo assim que é 100% mal? Essa fama surgiu porque na cabeça das pessoas, eles são maculados pela energia demoníaca da qual eles usufruem, né? Acho que com isso a premissa acaba se tornando bastante óbvia, né? Porque vai ter um acontecimento envolvendo a Elizabeth e ela vai se ver sozinha, podendo contar com a ajuda de quem? Adivinha? Um feiticeiro e seu demônio.
É interessante porque nessa jornada ela vai ter que se livrar de certos preconceitos e abrir o coração para o que é real. E como eu falei, é uma aventura delicinha que promete agradar tanto quem ainda não conhece muito do gênero, quanto quem já é leitor de fantasia. Eu amei, me diverti bastante, fiquei feliz e recomendo essa sensação para vocês também. Vocês que são inimigos de série, eu só sinto por vocês, tá? Porque eu amo. E fiquei feliz de saber que esse livro vai ter uma continuação. Não sei se vai ser uma continuação direta ou se vai ser um spin-off de algum personagem, porque os personagens são realmente muito bons. Em especial, um desses personagens, ele merece ganhar mais um tempinho de tela ou páginas. Fazia tempo que eu não fazia uma lista. Acho que é o primeiro exclusivo aqui pro podcast. Então eu espero que vocês tenham curtido. Me contem aqui se vocês já leram ou sentem vontade. Foi assim um episódio rapidinho que eu sentei aqui para falar e indicar livros que eu gosto nessa data, então que é tão importante, tão significativa. Então, aí eu acho que é sempre legal a gente valorizar, então, mulheres que leem, mulheres que escrevem e as mulheres, então, no geral, que fazem parte da nossa vida. Me conta aqui se você já leu ou sente vontade de ler algum desses livros, deixa sua recomendação também nos comentários, dentro do tema, é claro, eu vou adorar. Se você não é inscrito no canal do YouTube, então não se esquece de se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações. Deixa o seu like se você gostou do vídeo, compartilhe o podcast, essa aqui é para todo mundo. Se você estiver me ouvindo no YouTube ou no Spotify, compartilha o podcast então para todo mundo que curte a esse gênero de fantasia que a gente ama tanto. E às vezes não tem com quem conversar, não é mesmo? Beijos e até o próximo!